Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa palestra semanal. Hoje, uma palestra muito especial que vai falar sobre processos decisórios e os processos de transformação, né, interiores que as decisões nos levam. Então, eu convidei o Gladira Zambuja. O Gladira Zambuja já é um amigo de muito tempo, né? Ele participou da primeira formação de mentores online na época da pandemia, lembra? Né? Foi assim Exatamente. foi muito marcante a participação do Gladir. Ele se destacou muito, então, em função disso, eu o convidei também para participar aqui das nossas como palestrante, né? Então, Gladir, você pode iniciar se apresentando, você pode trazer o teu tema, você pode falar com o pessoal, você vai deixar aberto para perguntas ou não, enfim, está contigo agora, tá ok? Tá ok. Obrigado, professor Marcos. Muito boa noite a todos. Vou em primeira mão aqui para começar. Vou compartilhar então a tela. Eu gosto de trabalhar sempre com os slides, né, para o complemento e a fixação dos temas. Primeira pergunta que eu faço, antes de mais nada, e podem responder aí por sinais. Primeiro, se estão visualizando a tela, se ela realmente aparece para vocês aí. E segundo, se me ouvem bem, se conseguem é, entender o que eu estou falando, se o som chega, já vi que tem sinal de positivo. Então vamos lá. Agora sim, de forma oficial. Muito boa noite, uma alegria imensa, uma satisfação, uma honra enorme estar aqui presente nesse encontro que já é uma tradição dentro desse trabalho que é conduzido pelo professor Marcos, pelo Instituto Holos. Eu sou um formado pelo Holos, eu tenho outras tantas formações, mas eu não nego, eu não escondo de ninguém que a formação que mais conseguiu extrair de mim eh, elementos que me capacitaram a fazer um trabalho ainda melhor, a entregar um trabalho ainda melhor, foi na minha formação de mentoring com o professor Marcos. Por quê? Por uma série de razões, mas tem uma que eu considero a mais importante: a proximidade. Professor Marcos, na contramão de outras formações, de outras pessoas, e não entrando aqui dentro de uma seara de julgamento, mas apenas constatando, ele faz questão de estar próximo da gente, de, de acompanhar, de elucidar, de entregar aquilo que ele também estudou por anos, eu diria até por décadas, uma vida toda dedicada a isso, e que faz com que a nossa formação seja uma formação realmente completa, maciça, densa e verdadeira acima de tudo. Então, por tudo isso, eu me sinto muito honrado, agradeço demais pela oportunidade e dou os parabéns a você que decidiu estar aqui hoje, indo na contramão do costume do senso comum, numa véspera de feriado, de daqui a pouco dar aquela relaxada, dar uma puxada no freio de mão, desacelerar por completo. Eu sei que as pessoas que estão aqui, elas estão porque elas querem e entendem que sempre é possível aprender algo novo, ouvir algo novo, até para entender que não serve, porque ninguém é o rei ou dono absoluto da verdade. Mas ouvir o que as pessoas têm para falar é um dos primeiros grandes dons, um dos primeiros grandes treinamentos que nós temos que fazer. Aguçar o nosso ouvido para ouvir. E depois vem as etapas seguintes: filtrar, avaliar e por aí por diante. Eu espero, e peço licença agora a todos vocês, eu espero que nós possamos realmente ter uma conexão muito forte. E para isso eu estou pedindo licença, para que você me permita, e peço que você, se possível, faça também, que você possa agora invocar a sua fé. Naquilo que você acredita, naquilo que é mais sagrado, eu consagro a Deus esse momento, em nome de Jesus, que Ele seja o condutor para colocar nos meus lábios as palavras que alcancem em você algum tipo de novo conhecimento, de embasamento, que eu possa ser colaborativo nessa noite. E sempre cuidando de algo que eu aprendi com o professor Marcos. Uma vez eu levei um puxão de orelha dele que eu nunca mais me esqueci. Até tem uma orelha um pouquinho maior que a outra por causa disso. Mas foi um puxão de orelha muito bacana porque o professor, ele sempre, e isso, claro que eu estou falando em tom de brincadeira, mas ele sempre chamou atenção para os alunos de uma coisa que eu vejo que ele trata como sagrado, que é o ego.
professor ele sempre usou uma expressão do egão. Olha o egão aí, olha o egão, né? O egão saltando. Ele sempre falou muito do ego. E a gente precisa mesmo cuidar, porque quem trabalha na área que nós trabalhamos, na verdade, não tem um trabalho ou uma profissão, tem uma missão. E quando nós entendemos isso, nós separamos e o ego fica de fora. Então, quando eu falo que eu me sinto honrado, satisfeito, eu estou com o filtro do ego muito bem colocado aqui, preparado para cumprir apenas o meu objetivo aqui com os senhores e com as senhoras nesta noite, nesta quarta-feira, nessa véspera de feriado. O meu assunto, o poder das decisões transformadoras. Esse é um assunto que ele me envolve, ele mexe comigo e ele não para nunca de fazer com que eu seja provocado em busca de novas respostas. E todos os senhores e as senhoras vão entender agora ao longo da apresentação o porquê dessa questão da provocação. Antes de mais nada, eu quero que todos guardem essa data que está aí na tela agora. Se alguém está com o smartphone, está com a letra um pouquinho menor, eu vou falar aqui. 31 do mês de dezembro do ano de 2018, que é o último dia do ano, né? Dia 31 de dezembro de 2018. Tudo que nós vamos ver a partir de agora começa exatamente nessa data, 31 de dezembro de 2018. Guarde essa data, porque ela vai fazer sentido daqui a pouco na sequência da apresentação. Por falar em apresentação, eu peço a liberdade também para que possa me aproximar mais dos senhores e das senhoras, falando um pouquinho de quem é o Gladir Zambuja, quem eu sou, né, que trajetória que eu tenho, de onde eu vim, o que faço. Eu tenho 53 anos de idade, sou casado com a Janine, pai do Gianluca e da Luísa, 2 filhos já adultos. O Gianluca mora em Caxias. Eu moro aqui em Chapecó, né? Quem não ouviu falar antes aí, eu sou morador aqui da cidade de Chapecó, sou gaúcho, mas estou já radicado aqui em Chapecó com a minha esposa já há 10 anos. Acredito que ainda vou passar um bom tempo aqui, porque realmente estou identificado com a cidade, com a região. O meu filho, o Gianluca, com prestes a fazer 25 anos, mora em Caxias do Sul, trabalha na área de produção de vídeo. A minha filha, Luísa, mora no Rio de Janeiro, é estudante de dança na Universidade Federal lá, vai fazer agora no mês de setembro 23 anos. Então, os filhos já encaminhados, filhos criados. Hoje moramos aqui só eu e a minha esposa. Sou graduado em coaching e desenvolvimento humano com pós-graduação em psicologia organizacional e atuo na área do desenvolvimento humano como palestrante e facilitador comportamental. E, claro, sou mentor formado pelo Instituto Olus, o qual eu fiz referência antes, inegavelmente, a formação que mais extraiu de mim o que eu posso entregar de melhor quando estou no campo, quando estou trabalhando, quando estou entregando para as pessoas aquilo que elas desejam. A minha vida, ela teve 3 divisões, entre as muitas outras, mas 3 divisões que eu destaco que foram as divisões de maior aprendizado. Porque nós estudamos muito, nós nos entregamos aos livros, à pesquisa, nós buscamos o alimento do conhecimento, mas inegavelmente é a vida que tem a maior quantidade de folhas escritas ou ainda em branco para que nós possamos aprender. Então eu vejo a vida como o grande ensinamento. Então eu reparto das muitas outras fases, eu extraio e reparto 3 fases que me fizeram, digamos, no maior percentual daquilo que eu sou hoje, daquilo que eu faço. A primeira fase foi a fase como militar do Exército. Sou capitão da reserva de infantaria do Exército. Durante 6 anos, eu comandei pelotão de fuzileiros, companhia de fuzileiros e num batalhão que fazia as preparações para as forças de paz da ONU. Então foi um aprendizado muito grande, porque a liderança, eu ainda muito jovem, pouco mais de 20 anos de idade, eu tinha vidas sob minha responsabilidade. Todo o planejamento que eu fazia para qualquer ação, ele tinha que prever a ida, mas principalmente o retorno dos militares em segurança. Então isso me fez amadurecer e me fez passar por grandes experiências e me trouxe princípios, preceitos que até hoje eu aplico tanto nos aspectos pessoais quanto nos aspectos profissionais da minha vida. Porém, eu era do regime temporário, esse período militar se encerrou e antes mesmo dele se encerrar, concomitantemente a isso, começou uma segunda fase da minha vida, que ela dura inclusive até hoje,
que é trabalhar na área de comunicação de massa. Já são 30 anos de atuação em rádio e TV. Muito mais rádio do que TV, mas fiz bastante televisão no Rio Grande do Sul durante algum tempo, fiz muitos programas, sempre na área do jornalismo, nunca trabalhei com entretenimento, sempre trabalhei na área do jornalismo, e hoje aqui em Chapecó ainda continuo atuando como apresentador e narrador esportivo da Rádio Condá FM, que é uma das rádios mais tradicionais, não só aqui de Chapecó, mas da região oeste de Santa Catarina. Porém, a minha vida ganhou um outro sentido, ela ganhou um outro brilho quando eu me descobri exatamente na área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, na área em que eu pude ver aonde estava a essência do meu interior que eu poderia levar a outras pessoas. E foi aí então que comecei a carreira como palestrante, como facilitador comportamental. Lá no início, muito empolgado pelo conhecimento daquilo que eu adquiri com a vida, mas depois vendo que eu precisava de formações, eu precisava de orientações, eu precisava melhorar, eu precisava organizar as ideias. E desde então eu venho estudando, me aprimorando, aplicando, revisando, isso é, constantemente em movimento. E tomei isso que eu faço hoje como a minha missão de vida. Por isso que eu fiz a citação de que nós que trabalhamos nessa área, nós não trabalhamos por um emprego, por uma profissão. Nós trabalhamos por uma missão, que aqui ela ganha sinônimo de propósito. Então, o meu propósito de vida é exatamente levar essa palavra para as pessoas de que é possível viver uma vida mais equilibrada, é possível viver uma vida mais digna. Não estou falando em riqueza, eu não gosto de trabalhar com a questão monetária, financeira, eu gosto de trabalhar com a questão do ser. A partir do ser, a pessoa equilibrada, a pessoa desenvolvida, ela vai escolher o que ela quer para a vida dela. Se ela quer usar isso para enriquecer, para tentar a fortuna, não tem nada de errado, mas ela estará pronta para isso, com as melhores ferramentas dela. E eu tomei como propósito de vida exatamente fazer com que ela descubra onde está esse conjunto de ferramentas para que depois ela possa decidir, que é o tema central daquilo que nós vamos trabalhar daqui a pouco na sequência. Criei um método que hoje eu aplico especialmente nas corporações. Eu, dentro das minhas possibilidades, hoje eu foco na harmonização dos ambientes corporativos. Trabalhar as relações internas nas empresas, nos mais variados níveis, partindo do indivíduo em direção ao coletivo, trabalhando o amadurecimento das pessoas, o comprometimento, a expansão de consciência, assumir compromissos, entregar mais e melhor. Então, isso é o trabalho que hoje eu faço na maioria das vezes. Faço mentorias individuais, trabalho com pessoas que não têm nada a ver com as empresas, enfim, mas o meu principal foco hoje é esta harmonização de ambientes. Bem, e nós vamos falar então exatamente sobre isso. O poder das decisões transformadoras. Eu quero dizer aqui aos senhores e senhoras que a minha responsabilidade aqui hoje é muito grande. Eu acompanho o grupo, eu vejo os debates, eu vejo as colocações e eu vejo o nível em que esse grupo já atingiu. Então, eu espero sim colaborar aqui e, respeitosamente, antecipadamente, eu já coloco aqui um pedido de desculpas se em algum momento eu confrontar com ideias que muitos dos senhores e das senhoras têm com relação ao trabalho que desenvolve. Mas, como eu disse antes, eu sempre vejo que é possível nós agregarmos, juntarmos e até flexibilizarmos alguns pensamentos, algumas ações, quando nos deparamos com novos conceitos. A única coisa que eu peço é que você então se permita. A partir de agora, permita-se ouvir aquilo que eu vou dizer. E eu vou deixar então lá para o fim as perguntas, os questionamentos, para que a gente siga uma linha mestra de desenvolvimento do raciocínio e lá no final, se você achar que é interessante, quiser fazer perguntas, eu fico à sua disposição para nós juntos pensarmos, analisarmos e até revermos algum conceito daqui a pouco que possa ser passível de ser revisto, de ser reorganizado. Muito bem, dos aprendizados todos que até hoje eu tive continuo praticando e exercitando e evoluindo, tem
um aprendizado que foi exatamente na mentoria com o professor Marcos, que ele deu sentido a todo o resto. O conceito holossistêmico, de que tudo está conectado a tudo. Nós vivemos dentro de um sistema onde nós pertencemos ao todo e o todo está contido em nós. Quando eu me deparei pela primeira vez com esse conceito, tudo começou a fazer sentido, porque existem outros tantos conceitos, mas eles vão fragmentando ou colocando as situações da vida em compartimentos. E, na verdade, tudo está ligado a tudo. Toda ação gera uma reação, que leva uma nova ação, que desencadeia uma outra reação, e assim nós vamos nos desenvolvendo, vamos passando os nossos ciclos, vamos crescendo, vamos mudando, vamos nos transformando naturalmente, conforme o tempo vai avançando, e sempre conectado a todas as ações. E eu sempre busco desconstruir algumas coisas que o senso comum vai construindo e que, na verdade, são falácias, elas estão mal colocadas e criam divisões na mente das pessoas que não agregam, pelo contrário, tudo que nós dividimos perde força, porque a nossa energia é uma só. Nós, como seres humanos, temos uma única energia. Quando nós fracionamos ela, colocando e colocando isso em escaninhos diferentes, como se aquilo fosse necessário separar, nós vamos entrar num processo de enfraquecimento. Então, das muitas possibilidades de desconstruções que nós podemos fazer para que as pessoas comecem a entender de que tudo está conectado a tudo e esse sistema único precisa ser respeitado, entendido e principalmente praticado, um dos fragmentos que eu posso retirar para trazer e para fazer sentido numa palestra como essa é na questão da vida. Vida. Nós temos, se nós sairmos agora aqui pela rua para conversar com as pessoas, eu tenho certeza de que 10 pessoas abordadas, 9, ou quem sabe até as 10, vão dizer que a vida, ela se divide entre vida profissional e vida pessoal. E eu tenho a convicção de que, na verdade, isso é um equívoco. Essa divisão, como eu falei antes, ela acaba fracionando. Ela tira essa energia que nós temos, que é única, e já cria duas energias que estão com apenas 50% daquele valor todo que nós temos para fazer tudo em nossa vida, porque nós temos apenas uma vida, que eu classifico com aspectos pessoais e aspectos profissionais. Realmente, aí quando nós olhamos para os aspectos da aplicação, das responsabilidades do dia a dia, nós vamos encontrar os momentos profissionais e os momentos pessoais. Mas o conceito de vida, ele precisa urgentemente ser resgatado. Por quê? Porque é um elemento único, nós somos o elemento único. Nós somos um milagre, nós somos matéria orgânica que respira, anda, pensa, fala, age, e que quando nos é tirado essa energia chamada de vida, em poucas horas, isso aqui já está apodrecendo, está deixando de existir, está se decompondo. Então nós somos verdadeiramente um milagre. Só que as pessoas muitas vezes perguntam, sim, muito bem, entre aspectos pessoais, aspectos profissionais, existe uma precedência, como se fosse uma hierarquia? A resposta é sim. E aí entra os aspectos pessoais. São eles que levam a todo o resto. Muitas pessoas colocam, digamos, objetivos que não estão ligados ao ser, e sim estão ligados ao ter, como condicionais para que sejam melhores. Exemplo: quando eu ganhar um aumento na minha empresa, eu serei mais feliz. Na verdade, eu preciso achar maneiras de me tornar mais feliz para que eu seja, inclusive, merecedor das conquistas que vêm lá na frente e que envolve também dinheiro, conquistas materiais e tudo mais. O ser leva ao ter. E no meio disso tudo nós temos uma missão, que é o fazer. Então, o que nós temos que cuidar e levar como mensagem para as pessoas é sempre a ideia de que tudo começa pela pergunta: quem eu sou? Nenhuma outra resposta
Nenhum outro questionamento vai ter valor enquanto eu não conhecer a mim mesmo. O ponto de partida de todas as minhas conquistas. A busca por esta resposta é uma busca inquietante. Ela muitas vezes incomoda. E por incomodar, no nosso instinto natural de defesa, nós evitamos. Só que o assunto que envolve o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele é um assunto muito sério. Se nós olharmos e formos buscar em pesquisas, pesquisas apontam que apenas 15% das pessoas conseguem saber a respeito de si. Se esse número não lhe impactou, eu vou invertê-lo para você ver o tamanho da missão que nós, desenvolvedores de pessoas, nós que estamos ali com ferramentas para ajudar as pessoas, o tamanho da missão que nós temos. Significa dizer que 85% das pessoas, numa média, não conseguem saber a respeito de si próprias. Não sabem quem são, não sabem suas forças, não sabem suas fraquezas, não têm elementos que consigam responder a si mesmas quem elas são e se façam entender. E aí, o problema disso tudo são os efeitos colaterais. Eu coloco alguns deles aqui na tela e eu tenho certeza que você, ao olhar para essa tela, identifica pessoas que você conhece. E muitas vezes a gente olha para essa tela e identifica em nós mesmos os efeitos colaterais da falta do autoconhecimento. A baixa inteligência emocional, as autossabotagens, o estado permanente de estresse. A nossa sociedade hoje é uma sociedade estressada porque nós não sabemos quem somos. E a partir do momento que não sabemos quem somos, todo o resto se torna duvidoso. Por isso, esse título que eu apresento para vocês hoje, O Poder das Decisões Transformadoras, ele surgiu a partir de uma inquietude, de uma experiência que eu passei e de uma resposta que eu precisava conseguir. Lembram que eu pedi para vocês guardar a data de 31 de dezembro de 2018? Bem, o que eu vou apresentar a partir de agora começa exatamente nesse dia e desta forma que está aí na tela, que eu simbolizei com o computador, mas que eu quero colocar como a figura da manifestação nas redes sociais. Meus queridos amigos, no dia 31 de dezembro de 2018, eu estava de férias e, claro, todos vocês já entenderam que trata-se da véspera, né, do Ano Novo, do Réveillon, do apocalipse para muitos, né? Porque parece que vai terminar o mundo. A ideia é comprar toda a carne, toda a cerveja que tiver possível, porque logo depois da meia-noite o mundo termina. E, na verdade, quando os fogos espocam, quando o relógio toca meia-noite, um minuto depois, está tudo igual. Só trocou o ano e a vida segue. Mas para muitos é o Armagedon. E aí o 31 de dezembro vira uma coisa tensa, uma coisa apocalíptica. O que aconteceu? Nesse dia 31 de dezembro de 2018, eu sempre fui muito observador e mantenho muito isso e cada vez mais. Eu sou muito observador e procuro encontrar nas coisas, nos fatos, nas coisas do dia a dia, eu procuro encontrar elementos que me tragam algum tipo de conhecimento ou que no mínimo me provoquem, como foi esse assunto. Naquela época, em 2018, o Facebook ainda era a ferramenta de redes sociais mais pujante. Hoje perdeu espaço, o Instagram, o TikTok já estão à frente, mas o Facebook era a grande ferramenta de manifestação social. Eu, particularmente, ainda acho que ele é um extrato social mais próximo da realidade da sociedade do que o próprio Instagram, perdeu, e o TikTok. Por quê? Porque o Facebook ele tem ali praticamente todas as camadas sociais, todos os níveis intelectuais. Há uma boa amostragem ali no Facebook. Eu gosto, por exemplo, de, não que me agrade, mas gosto, para ter uma ideia do que as pessoas estão pensando, de ver quando tem algum assunto polêmico, os comentários que são colocados lá. Ah, que fartura! Quanta coisa tem escrita ali que dá para a gente fazer um belo estudo, né? Um estudo de caso. Mas nesse dia 31 de dezembro de 2018, o que me chamou a atenção é que as manifestações pelo fim do ano eram as piores possíveis. O que a gente lia, o que eu lia lá era: puxa, 2018, até que enfim, vai acabar, ufa, chega ano. E, sabe, manifestações ácidas, manifestações ruidosas, negativas. E isso me chamou a atenção.
Me chamou a atenção e eu comecei a me questionar por que que isso está acontecendo. Por que que as pessoas estão manifestando através de uma rede social que se torna pública, que pode ser alcançada por qualquer um? Por que tamanha ingratidão? Porque se o ano está terminando, se o ciclo, e eu particularmente adoro essa coisa dos ciclos, eu gosto das semanas, eu gosto das quinzenas, eu gosto dos meses, dos bimestres, trimestres, semestres, dos anos, das décadas, eu gosto, porque eu acho que esse fatiamento do tempo, ele vai nos dando belas proporções e referências para a gente saber o que está ou o que não está acontecendo. Então, esse é um gosto muito pessoal. Mas pensa bem, está terminando um ano e as pessoas estão ali manifestando uma enorme ingratidão. E eu comecei a pensar, a primeira coisa que eu pensei, qual é o tamanho de um ano? Olha, um ano tem muita coisa. Um ano tem 12 meses, 52 semanas, 365 dias, quase 9.000 horas, mais de 525 mil minutos. Esse é o tamanho de um ano. Será que não tem nada para agradecer? Será que não tem uma fatiazinha, um recortezinho nesse tempo todo para você sentar numa rede pública, numa rede social e agradecer, minimamente que seja? E foi aí que eu comecei a correr atrás e estudar o porquê que isso estava acontecendo. E minha primeira constatação foi de que essas pessoas são carentes de um projeto de vida. Pessoas que não sabem de onde estão vindo e muito menos para onde estão indo. E quando a gente fala sobre projeto de vida, parece uma coisa mirabolante, né? Parece um grande projeto. E, na verdade, para fazer um projeto de vida, se você responder a 4 perguntas, você dá um direcionamento para a sua vida. Isso eu sempre passo para os meus mentorados para mostrar a eles o quanto isso é simples, dentro de uma complexidade maior, mas o quanto é simples na arrancada. Um projeto de vida, ele começa a ser feito a partir do momento em que você responde 4 perguntas. São elas: para onde vou? Por onde vou? Como vou? E quando vou? Não são perguntas que vão responder de forma definitiva o seu andar, mas elas dão sentido. O local para onde você está indo, os caminhos que você está escolhendo, de que forma você vai fazer isso, acompanhado, sozinho? Quando que você vai iniciar isso? 4 perguntas. E você já começa a ter um projeto de vida que nada mais é do que o delineamento de um horizonte. Não existe caminhada sem que se enxergue um horizonte. E isso vale metaforicamente para a nossa caminhada de vida. Nós precisamos ter um horizonte. E o curioso do horizonte é que ele não nos espera, porque ele vai se remodelando exatamente conforme nós vamos avançando. A cada passo que damos para frente, o horizonte dá um para trás. E aquilo que parecia o último estágio em determinado ponto passa a ser estágio intermediário porque uma nova linha do horizonte vai surgindo. E a isso damos o nome de caminhada da vida. Por isso que um projeto de vida é essencial. E entre os muitos aspectos que podem montar um projeto de vida, entre os muitos aspectos que podem fazer com que as pessoas comecem a dar sentido à própria existência, eu pensei um elemento, uma característica que me fez montar esse treinamento e essa palestra, que é a capacidade de decidir. Pessoas, eu só vou abrir um parênteses aqui, quando eu falo na questão de bem-sucedidas, pessoas de sucesso, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando em aspectos financeiros. Isso pode ser uma das características. Eu quero que vocês enxerguem pessoas bem resolvidas. E sabem, eu até vou contar uma historinha rápida. Sabe de onde eu tirei essa questão de estar bem resolvida? Eu tirei de um moço, um menino, um jovem, que atirava bolinhas para o alto na sinaleira
num semáforo aqui em Chapecó. Uma vez eu parei para conversar com ele, porque na minha cabeça ele estava fazendo aquilo porque ele entendia, ou estava excluído, ou não tinha emprego, ou estava desesperado, e eu tive dele uma lição. Ele era uruguaio e todos os anos atravessava o Brasil, voltava, ia para a Argentina, voltava para o Uruguai. O nome dele era Juan. E ele tinha uma esposa e um filhinho pequeno. E ele me contou a história dizendo que daquela maneira, sem atacar ninguém, sem causar problemas ou transtornos para ninguém, ele, a esposa e a filhinha eram felizes. E deu para ver a sinceridade naquilo que ele falou. E para mim foi uma grande lição, porque muitas vezes nós vamos sendo bombardeados, e hoje, na internet, se nós começarmos a cuidar, nós somos bombardeados o tempo todo por um modelo de riqueza financeira que, se nós não pertencemos a ele, nós começamos a sentir uma ideia de fracasso. E isso é um erro grosseiro e eu diria até um crime contra as pessoas que querem ser autênticas, apenas autênticas. Então eu fecho parênteses aqui para dizer que a capacidade de decidir que vai levar ao sucesso, a um posicionamento, ela não tem a ver com o lado financeiro. Pode ter também, mas ela parte de novo, vou ser insistente nisso, da constituição madura do ser. A capacidade de decidir, ela fez com que eu criasse nesse meu estudo as 8 decisões que transformam hábitos. Porque toda a nossa vida está pautada em cima dos hábitos. Os hábitos nada mais são do que o reflexo da nossa programação mental, daquilo que nós acreditamos ou que não acreditamos, que na verdade, invertendo de um lado ou do outro, dá na mesma coisa. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês as 8 decisões que transformam hábitos e que criam nas pessoas uma maturidade e uma capacidade maior de dar velocidade, consistência e assertividade a esse projeto de vida, junto com outros tantos elementos. Antes de mais nada, eu quero dizer que tudo que vai ser falado aqui será falado de forma imperativa. Decida. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos no condicional. Você pode decidir. Não, decida. Tem que ser imperativo. Tem que ser algo que mexa, que impacte as pessoas. Então, a partir de agora, decida. E a primeira decisão é decida transformar. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer de novo, e não é de novo repetido, é de novo por ser novo, tudo é construído inicialmente na nossa mente. Toda primeira conquista, toda primeira realização, tudo que vem primeiro vem na nossa mente. Então, decida transformar. Essa frase aqui não é nova, esse conceito não é novo, mas ele cabe perfeitamente em cima disso. Para resultados diferentes são necessárias estratégias diferentes. Há muitas pessoas naquele movimento, parecido com o cachorro que está correndo atrás do rabo, né? Ele faz um grande movimento, um giro muito rápido, ele gera uma energia muito grande, mas ele não sai do lugar e ele não resolve absolutamente nada. Isso é bonito, isso aparece de vez em quando na internet, aparece nos memes, aparece nas frases de efeito, mas pouca gente para e pensa em cima disso. Estratégias diferentes para resultados diferentes. E aí entram perguntas que eu sempre apresento como filtros, porque se você chega para muitas pessoas e diz, vamos mudar, vamos melhorar, e todo mundo levanta o braço e sim, nós vamos. Vamos construir uma vida nova? Sim, nós vamos. Mas aí você coloca essas perguntas, que eu chamo de perguntas filtro, e as coisas já começam a mudar, as pessoas já começam a ficar um pouco cestrosas, né? A primeira, qual é o tamanho do seu desejo de um novo começo? Até aqui parece simples, né? Mas a segunda pergunta, essa faz com que muita gente trave, sinta medo e acabe, inclusive, cedendo para esses medos, partindo apenas para os ciclos repetitivos. A segunda pergunta é: qual a sua disposição para pagar o preço desse novo começo? Muita gente para aqui.
porque na hora de levantar o braço, na hora de buscar algo novo, é o efeito manada, todo mundo vai junto. Mas tem um boleto a ser pago ou muitos boletos a serem pagos. A transformação, ela cobra muita coisa. Só que muita gente não quer pagar esse preço. Então a decisão, ela precisa ser permanente. Toda decisão, ela precisa ser plural. Quando eu faço as palestras de forma presencial, eu sempre digo isso. As pessoas vão para eventos onde há lá um palestrante, onde existe alguém entregando conteúdo, e geralmente essa pessoa é preparada e ela entrega usando as ferramentas certas para tocar o emocional das pessoas e fazer com que elas se emocionem, com que elas absorvam de uma maneira mais intensa o conteúdo que ali é apresentado, e as pessoas saem de lá dispostas a algo novo. E só no caminho entre o local onde ela estava e a chegada de volta ao lar dela é o suficiente para que aquilo vai evaporando. Parece uma fumaça que vai sumindo. Sabe por quê? Porque quem entregou o conteúdo usou e dispôs ali de alguns minutos para fazer isso. Lá, a realidade dela está, quem sabe, há anos, há décadas, e tem muito mais força. É muito mais forte, é muito mais capaz, tem muito mais força de persuasão. E toda aquela disposição que ela tinha lá na sala, no contato com o palestrante, com a pessoa que estava entregando o conteúdo, tudo aquilo ficou para trás. Porque os fantasmas ainda estão rodando. Por isso que decisão é algo plural. Precisa ser tomada a todo momento, renovada a cada novo momento. Eu sempre conto de um hábito que eu adquiri em virtude das necessidades que eu tenho para as minhas transformações pessoais, e que não foram poucas e não são poucas ainda, de todas as manhãs eu me olhar no espelho e repetir: é daqui para frente. É uma ordem que eu dou para mim mesmo. É como se eu estivesse tomando de novo a mesma decisão que eu já tomei lá anos atrás, mas é que eu preciso renovar ela todo dia. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei as minhas suscetibilidades, eu sei as minhas fraquezas. Por isso que eu preciso estar o tempo todo com as minhas defesas muito bem postadas. E eu criei mecanismos para isso. Por isso que a pessoa precisa se conhecer. É aí que vem a necessidade do autoconhecimento. A nossa segunda decisão é muito lógica, porque se eu primeiro decidi transformar, agora eu preciso agir. Decida agir. É na ação que está o movimento necessário para uma mudança de rumo. As pessoas não mudam o rumo daquilo que não está dando certo seguindo pela mesma trilha. Eu preciso girar. Eu preciso encontrar na minha bússola um novo caminho. E se eu não encontrar, eu preciso achar quem me ajude a encontrar. É aí que entra a nossa missão. É aí que entra o nosso compromisso. É aí que entra o nosso propósito. Mostrar para as pessoas que sim, a ação é necessária. Só a decisão é o levantar de braço. A ação começa agora. Por quê? Porque eu já estou pagando aquele tributo que eu acabei de falar. E muitas vezes há uma pergunta muito comum que é o seguinte: quais os melhores parâmetros para que eu comece a tomar decisões? Porque pessoas que se transformam, pessoas que mudam, pessoas que transformam outras pessoas precisam tomar decisões permanentemente. E quais são os melhores parâmetros? Eu uso aquilo que eu chamo de filtros de validação das decisões. São dois filtros, bem simples. O primeiro, ele tem a ver com os três pilares de conduta. Todas as decisões que eu tomo, e é isso que eu mostro aos meus mentorados, as pessoas que trabalham comigo, todas as decisões que eu tomo precisam estar alicerçadas nesses três pilares de conduta, que nada mais são que os padrões legais, morais e éticos. Meu querido amigo e minha querida amiga, toda decisão que você for tomar, se estiver alicerçada nesses três pilares, legais, morais e éticos, ela é uma decisão, claro que pertence a você, a sua história de vida ou a história de vida de outras pessoas, mas ela está bem ancorada. O outro filtro de validação é o filtro que eu chamo de três perguntas da lucidez. É aquilo que você acende uma luz e consegue enxergar melhor a maneira como você vai tomar as decisões, sejam elas quais forem.
E essas 3 perguntas são: quero, posso, devo? Lembra que eu falei agora há pouco que eu gosto de ir lá no Facebook para ver os comentários? E eles são incríveis, né? Tem cada coisa que é escrita lá que a gente até duvida que alguém tenha escrito de sã consciência. Ainda mais num país como o nosso, que hoje está polarizado politicamente, ideologicamente, e parece que nós só temos 2 grupos. O grupo daqui contra o grupo de lá e o grupo de lá contra o grupo daqui, e não há a menor condição de um grupo aceitar o outro, por minimamente que seja. Então eu gosto muito de lá ver as brigas, os bate-bocas, não que me agrade, eu não gosto. Não gosto de uma questão de que isso me agrade. Eu gosto para tirar conteúdo, para tirar ensinamentos, para poder ver comportamentos. Se as pessoas que escrevem lá aplicassem essas 3 perguntas aqui, nós não teríamos nem 10% do que é escrito nas redes sociais. Porque vamos lá, quero escrever? Quero, eu estou no impulso. Quero tomar uma decisão? Quero, eu estou no impulso. Eu estou na raiva, eu sei lá, eu estou com alguma coisa que está me motivando. Posso? Posso, eu tenho liberdade. Eu vivo numa sociedade de livre-arbítrio, então eu posso. Mas a última pergunta, essa é poderosa. Devo? Esse é o respirar. Essa é a hora que você... acho que não devo. Porque eu vou sair de lugar algum e vou ir para lugar nenhum. Me diga, sinceramente, o que já foi resolvido em termos de sociedade com os bate-bocas da internet? E eu estou batendo nessa tecla do bate-boca de internet porque foi o que me inspirou a montar esse conteúdo que eu estou mostrando para os senhores e para as senhoras aqui hoje. O que foi resolvido até hoje? Nada. As pessoas já estão cada vez mais distantes, famílias estão brigadas, amigos estão separados. Por conta de quê? Então, esses filtros são poderosos e eles tornam mais madura a nossa participação no tecido social. Mais madura, mais assertiva, mais correta. Nossa terceira decisão: decida suportar. Vejam que é uma lógica. Você decidiu transformar. A partir daí você decidiu agir, porque é na ação que as coisas acontecem. Só que você precisa decidir também suportar o novo modelo. Uma caminhada, seja ela qual for, ela sempre será marcada por um mínimo de cansaço. Não tem como você caminhar, deslocar. Claro que eu estou falando de um sentido figurado, mas estou usando algo real. Qualquer caminhada vai gerar cansaço. E isso é normal. Muitas pessoas se assustam quando elas estão no movimento de transformação, porque vai cansando. Vai cansando, você vai se desafiando, você vai tendo que rever relacionamentos, rever conceitos. Você tem que rever um monte de coisa, reavaliar, e isso cansa, e essa é a caminhada. Só que isso faz parte. Agora, se você disser que entrou num processo de transformação, de mudança, de evolução e não está sentindo nada, cuidado. Pode ser que você não esteja em movimento, ou esteja achando que esteja em movimento, ou pior ainda. Talvez você esteja sendo carregado ou carregada. E quem te carrega uma hora cansa. E você fica pelo caminho. Um dos conceitos que eu mais defendo é de que a pessoa aprenda a fazer a força certa. Porque fazer força não é da natureza do homem. O homem primitivo lá das cavernas, ele fazia força para caçar porque ele tinha fome. E depois que ele caçava, o que ele fazia? Ele dormia por longas horas. Porque ele já estava alimentado, ele precisava poupar energia. E isso é inerente, nós temos que nos cobrar. Cobrar para atividades, sejam elas mentais, físicas ou espirituais, no nosso corpo triuno, corpo, mente e espírito. Nós temos que nos cobrar, nós temos que nos provocar, mas nós temos que aprender a fazer a força certa. E eu vou usar um exemplo aqui do quanto a força certa tem o poder de mudar um hábito. E vou usar uma dor do brasileiro em geral. Já que eu estou falando em sociedade, falando em rede social, leitura. Ah, esse é um tabu. Em geral,
Claro que para os senhores e para as senhoras que estão aqui, que são experts naquilo que fazem, a leitura faz parte da rotina de vocês. Mas vocês haverão de concordar comigo que, em linhas gerais, nós vivemos num país de pouquíssima leitura. Agora vejam como isso é possível mudar. Fazendo a força certa. Porque se você pegar, aqui não dá para ver porque está fora do ângulo de vocês, mas tem aqui uma estante cheia de livros. Chegar para uma pessoa que não lê e disser para ela, a partir de agora você vai ler tudo isso aqui. Ah, ele sai correndo. É uma missão quase impossível. Agora, se eu tornar isso aplicável com a força certa, torna-se alcançável. Quer ver? Olha só esse cálculo aqui. Um ano, como eu falei antes, tem 52 semanas. Dessas 52 semanas, nós temos 365 dias. Acompanha o cálculo comigo. Se eu tirar 120 dias dos 365 dias do ano, que são os fins de semana, sábado e domingo, mais os feriados, e mais um ou outro dia que você estava gripado, estava meio doentinho, o filho estava doentinho. Quer dizer, são dias que você não pôde trabalhar a pleno, não pôde viver a pleno, estava dividindo a atenção com outros problemas. Restarão em números redondos 245 dias que eu vou chamar de úteis, que todo dia é útil, né? Mas só para entrar dentro de uma linguagem popular, 245 dias úteis. Só nesses 245 dias úteis, se você ler 5 páginas de um livro, só nos 245 dias úteis, você termina o ano com mais de 1.200 páginas lidas. Numa média de 300 páginas que um bom livro tem, você terá lido ao final do ano 4 livros. Para quem lê um livro por semana ou até mais, isso é pouco. Mas você concorda comigo que para uma sociedade que lê pouco, se eu começo a mostrar essas ferramentas que são ferramentas possíveis, eu começo a mudar o mindset das pessoas? Porque 5 páginas por dia é pouco, mas lá no final dá um montão. E os hábitos começam a se transformar. E as pessoas estão fazendo o quê? A força certa, a força possível. Então, quando eu decido suportar, eu preciso suportar essa decisão com inteligência. Vamos chegar então à nossa quarta decisão. Decida equilibrar. Você já está transformando. Você já está agindo. Você já está suportando. Está ficando forte, endurecendo o couro, como se diz na linguagem popular, né? Couro de rinoceronte, forte, resistente. E agora você precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio nada mais é do que entender que a vida tem que parar de ser dividida entre fracasso e triunfo. Parece que ou eu estou perdendo ou eu estou ganhando. Ou eu estou ganhando ou eu estou perdendo. Isso é outro ensinamento do senso comum que não condiz com a verdade. Por isso que eu gosto de trabalhar com a chamada linha do equilíbrio. Imagine que essa linha central que está aí, que eu chamo ela de linha do equilíbrio, nada mais é do que a evolução dos dias na sua vida. E a seta amarela vai mostrando você progredindo. E eu vou pegar o exemplo de uma profissão. Serviria para tudo na vida, mas vou pegar o exemplo de uma profissão que, para mim, ela mostra bem como funciona essa coisa do andar para frente, do tentar, do conseguir, do lutar, do buscar, que é a profissão do vendedor. O vendedor, ele está lá, dia após dia, trabalhando, buscando, prospectando, seja um vendedor na rua, seja um vendedor trabalhando home office, seja ele visitando clientes, seja ele num estabelecimento fechado, ele está lá, fazendo o trabalho dele. A origem do trabalho é muito parecida, muda a forma operacional. E aí vem aquele mês, aquele período, em que as coisas todas dão certo. E os índices, todos eles aumentam. E o vendedor começa a encontrar o sucesso. Está ganhando bem, está vendendo bem, está vivendo uma fase plena. Certamente, muito provavelmente, se não certamente, muito provavelmente, ele vai viver uma época de euforia. Está tudo dando certo. Existem armadilhas na euforia. Armadilhas que podem ser classificadas como zona de conforto. Parece que agora eu sei tudo, eu sou o sabichão, eu vendi bem, agora
Nunca mais vai acontecer nada de errado comigo. A arrogância, que tem a ver com a soberba, que pode ter a ver também com o desequilíbrio financeiro, porque eu estou ganhando mais, eu estou gastando mais. E a cegueira estratégica. Eu começo a esquecer do que eu fiz para viver esse período melhor e deixo de lado a estratégia, o cuidado, a minúcia. Esses são os perigos e as armadilhas de uma sensação de euforia. Eu peguei o exemplo de um vendedor, mas vale para tudo na vida. E eu saio da linha do equilíbrio. O que eu tenho que fazer? Se eu sou consciente, se eu tenho um mentor, eu vou imediatamente voltar para a linha do equilíbrio. E talvez você esteja perguntando, mas Gladir, como é que se faz então para voltar para a linha do equilíbrio? Existe uma fórmula. Ela pode ser através de mentoria, de aconselhamento, de leitura, de exercício da autodisciplina, da automotivação. Existem ferramentas para que as pessoas estejam mais conscientes, mente expandida, consciência expandida, para que ela saiba que aquele bom momento, seja do que for, pode passar. Então ela precisa rapidamente voltar para a linha do equilíbrio. E ela volta. E ela segue a vida dela. Mas vem aquele período que não é tão bom. E todos nós já passamos por ele. Não há como negar. Talvez mais de uma vez, talvez uma dezena de vezes, talvez você esteja passando por isso agora. Pouco importa. A verdade é que isso acontece, faz parte dos ciclos, inclusive do nosso aprendizado. E naquele momento em que as coisas não dão certo, vamos pegar de novo a figura do vendedor? Meses sem atingir a meta, semanas horríveis sem vender nada, e os índices caem lá embaixo. E aí vem o quê? Vem um sentimento, por favor, não classifiquem como a doença, eu coloquei apenas aqui como sentimento da depressão. A perda de força, a fisiologia que perde força, perde intensidade. E aí vem o quê? As armadilhas. A baixa autoestima, a autodepreciação, as dúvidas muito maiores que as certezas, a autossabotagem, os questionamentos. Puxa, será que eu sou mesmo para essa profissão? Será que eu sou tão bom quanto eu pensava que era? Quer dizer, você está no emaranhado de coisas ruins, de sentimentos ruins. O que tem que fazer? Imediatamente voltar para a linha do equilíbrio. Mas, Gladir, como é que volta para a linha do equilíbrio? Existe uma fórmula. E essa fórmula é de mentoria, aconselhamento, leitura, exercício da autodisciplina, automotivação. Sim, você não leu errado. As fórmulas, seja na euforia, ou seja para sair de um momento mais depressivo, onde você está minimizado, enfraquecido, são gêmeas, são as mesmas. Por quê? Porque elas vão te levar para o mesmo lugar, que é a linha do equilíbrio. As coisas na nossa vida acontecem de verdade e são fortalecidas na linha do equilíbrio. Não é nem no sentimento de euforia, muito menos no de depressão. A linha do equilíbrio é que determina um caminho sólido de conquista para aquilo que nós entendemos como primordial. Para o quê? Para o nosso projeto de vida. E aqui fica um detalhe que eu chamo a atenção. A linha do equilíbrio, apesar de eu ter colocado ela ali, vou fazer uma redundância agora, né? Uma linha linear, mas só para vocês entenderem, uma linha reta, a linha do equilíbrio, ela não é assim. Se fosse para desenhá-la, ela teria esse formato. Por quê? Porque ela muda e evolui conforme a nossa mente vai mudando, o tempo vai passando, os ciclos vão trocando. Passamos pelas fases, passamos pelos ciclos, passamos pelas epigêneses, que são duras muitas vezes, a troca de ciclo, o conflito de ideias, a falta de entender quem somos, mas de repente embalamos e vamos de novo. E os ciclos vão trocando. E a linha do equilíbrio, ela vai mudando o patamar dela. Aquilo que nós entendíamos lá atrás ser ou ter um valor já não tem mais agora e vice-versa. Então não se preocupe. Você vai evoluir na linha do equilíbrio, mas você precisa estar longe dos sentimentos da euforia num topo ou da depressão lá embaixo.
E aí chegamos à metade das nossas 8 decisões, já temos 4 chaves para as decisões que transformam hábitos. Vamos para as 4 últimas agora, indo para a quinta decisão. Decida aprender. Aqui vem outro desafio muito grande para muita gente, porque o aprendizado ele é contínuo, dia após dia, momento após momento. E muita gente que adquire algum certo nível de conhecimento, de repente se fecha. Agora eu sei tudo, agora eu sou o dono absoluto da verdade. Um ledo engano. E aí nós vamos viver 2 extremos: a pessoa que não se permite e a pessoa que se permitiu um pouco, mas não se permite mais, como se dono fosse do conhecimento pleno. O conhecimento, ele é valiosíssimo e ele não termina nunca. Aquela linha do equilíbrio que vai mudando, que eu acabei de mostrar, muito daquilo ali acontece exatamente por você adquirir novos conhecimentos. Porque o conhecimento transforma. Ele transforma, ele é riquíssimo e ele é gratuito. Eu posso não ter dinheiro para investir em conhecimentos mais profundos, científicos, mas se eu andar pela cidade todos os dias e conversar com pessoas, eu estou adquirindo muito conhecimento para o que eu posso e para o que eu não posso fazer, para o que eu deva e para o que eu não deva fazer. A vida nos oferece muito conhecimento. Esse senhor que está na tela aí se chama Jorge Mendes Black, é um artista plástico mexicano, e ele conseguiu, através de uma obra muito simples, mas genial, ilustrar o poder do conhecimento. Ele construiu um muro de tijolos chamado O Castelo. E lá no meio, onde tem aquela pessoa agachadinha ali, em destaque, ele colocou algo que rompeu as estruturas e modificou aquilo que era uma linha contínua na construção do muro. E esse destaque está simbolizado por um livro, que está simbolizando o conhecimento. O conhecimento quebra estruturas. Ele possibilita novas estruturas, novas possibilidades. Então, nós temos que, primeiro, nos alimentar desse conceito e aceitá-lo e levar essa mensagem adiante. Porque aí nós estaremos levando para as pessoas o sentido correto da transformação, de dentro para fora. Quando eu me alimento do conhecimento, eu processo e eu passo a ser o agente da transformação. Então, eu estou no sentido da minha autopermissão, de eu conseguir ser um elemento diferencial dentro do tecido social. O conhecimento transforma. Nossa sexta decisão: decida sonhar. E aqui, meus queridos amigos, eu vou pedir licença para vocês para falar de algo muito particular. Até agora eu trouxe exemplos que são bastante amplos, que talvez vocês tenham encontrado referências nas suas experiências, conectado com elas, mas agora eu vou falar de algo muito particular, mas que também vai permitir que os senhores e as senhoras conectem com suas histórias de vida. O sonho, para mim, ele tem um valor incrível. Essa semana ainda dei um treinamento numa empresa falando sobre sonhos. Fizemos lá os quadros dos sonhos, os murais do sonho, tem várias maneiras de chamar isso, né? As pessoas fizeram as suas apresentações, firmaram os seus compromissos e é sempre um momento de muita emoção. O sonho tem o poder de nos colocar em movimento. Lembram da ação? É a segunda decisão. Para ter ação, tem que ter movimento. E o sonho ele é capaz de realmente nos empurrar em direção a algo que queremos. Mas nós temos que decidir por ele. Porque provavelmente a maioria dos adultos deixou o sonho de lado por entender que há uma mensagem mais forte que lhe foi passada. A mensagem do isso não é para você, põe os pés no chão, a nossa família nunca teve isso, não vai ser você que vai ter. Quantos de nós não ouviu isso ao longo dos tempos? Está na hora de deixar isso de lado e voltar a sonhar. E aí eu vou contar uma história muito particular, que envolve esses 4 jovens que estão aí na tela. Essa foto é da cidade de Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre,
no ano de 1986. Pois bem, esses 4 jovens eram inseparáveis. Inseparáveis. Adoravam música. Se vocês observarem nessa foto aí, se for possível observar, nós estamos ali com os toca-discos, né, do tempo do toca-disco ainda, numa festa de garagem. Muito comum na época as festas de garagem. E esses 4 jovens tinham certeza de que eles teriam uma banda de rock. Porque na época, anos 80, o rock nacional explodiu. Em 1985, aconteceu o primeiro Rock in Rio. Então, todo mundo ia ser roqueiro. As garagens das cidades estavam tomadas por bandas. Todo mundo tinha uma banda. E esses 4 rapazes também teriam a banda deles. Os nomes deles: Regis, Eduardo, Gladir e Edson. E se você juntar as iniciais dos 4 nomes, vai surgir a palavra Reg 4. Talvez você diga, não, mas ali é Regi. Aí eu vou falar para vocês uma historinha rapidinha aqui, porque eu tinha uma professora de português lá em Esteio, onde eu morava, professora Helena, falecida, querida já, que eu fui mostrar isso para ela. Eu disse, professora, eu, o Eduardo, o Edson, o Regis, nós vamos ter uma banda. Tá aqui o nome da banda, eu tinha até a logomarca da banda pronta já. É essa aí que eu resgatei e trouxe para essa apresentação. Isso aqui é da época, foi feito na época. Professora, a nossa banda vai se chamar Reg 4. E ela, muito querida, professora, né? Olhou para mim e disse, mas meu filho, não tem o U ali, então vocês têm que falar Reg. E aí eu olhei para ela do alto da minha rebeldia, cabeludo, né? Jovem, adolescente. Olhei para ela e disse: a banda é minha, eu chamo como eu quero. Né? E aconteceu que foi o primeiro ano que eu fiquei de recuperação e quase rodei naquele ano. Em português, né? Em virtude desse desaforo que eu mostrei para a professora. Mas brincadeiras à parte, nós tínhamos certeza que nós teríamos uma banda. Os 4 amigos inseparáveis. No entanto, o sonho ficou apenas no sonho. 4 jovens de família pobre, cheio de crenças limitantes, falta de apoio. Aconteceu que nós fomos viver as nossas vidas conforme foi sendo possível e o sonho da banda foi ficando de lado. Porém, ele nunca saiu do meu coração. Por isso que eu falei que a história é toda particular. No ano de 2014, quando eu morava em Caxias do Sul e trabalhava lá, e a minha vida era em Caxias do Sul, eu tive uma conversa com um amigo músico. Eu nunca tinha revelado essa história para ninguém. E numa conversa num café, eu contei para ele, Marcos Vinícius, o nome dele. E eu disse para ele o seguinte: cara, eu tenho uma história com a música. A história com a música que eu tenho é o seguinte: aconteceu isso, isso, essa mesma história que eu estou contando para vocês aqui agora. E eu falei. E quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e disse o seguinte: e por que tu não realiza o teu sonho? Eu disse: não, 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 os meus amigos não aprenderam a tocar nada, cada um foi viver a vida, nós somos amigos até hoje, os 4, mas um mora em Montevidéu, no Uruguai, outros 2 moram na Grande Porto Alegre, eu moro aqui em Chapecó. Então, na verdade, a gente tem uma amizade muito forte, mas a banda não aconteceu. E ele voltou a dizer: e por que tu não realizas o teu sonho? E aí eu comecei a entender a mensagem dele. O que aconteceu é que o Marcos Vinícius me encorajou e junto com ele, que é músico, o pai dele é músico, o irmão dele é músico e outros amigos músicos, nós fizemos uma banda, criamos uma banda. Eu criei um espetáculo e no dia 18 de outubro de 2014, 29 anos depois de ter sido pensada pela primeira vez, a Reg 4 subiu no palco. Porque eu pedi para eles que eu queria colocar o nome da banda em homenagem aos meus amigos. E a resposta deles foi quase a que eu dei para a professora, quase igual. A banda é tua, tu coloca o nome que tu quiser. Mas, meus amigos, parece uma história bobinha. Parece uma história sem fundamento. Por isso que eu não quero que você se apegue à minha história. Eu quero perguntar para você: qual é a sua história de sonhos que estão armazenados aí dentro de você e que você de repente já disse para si próprio: não, o tempo passou, agora não dá mais.
Quando eu tinha o sonho lá, na metade dos anos 80 de ter a banda, eu queria tocar num festival que nem o Rock in Rio. Não deu. Mas no dia 18 de outubro, numa casa de shows em Caxias do Sul, e essa é a foto do primeiro show da Reg 4, nós tocamos para um público, a casa estava cheia. Cabia 100 pessoas lá dentro, mas estava cheia e foi um sucesso. E quando eu fechava os olhos para cantar as músicas, eu sentia a presença dos meus amigos ali comigo. Aquilo fazia muito sentido. Eu estava fazendo também por eles, não só por mim. Aquilo fazia muito sentido. Por isso que eu pergunto, qual é o sonho que está guardado aí no teu coração? Aquele sonho que você nem fala para ninguém porque tem vergonha, não precisa falar, é teu. A Reg 4 era para ter tido só essa noite, era só uma noite. Foi tão bom e tão bem feito, e eu gosto das coisas bem feitas, que houve convites e a banda existe até hoje. E nós fazemos shows em empresas, em convenções, em festas, em velórios, a gente faz show onde quiser. Onde chamar a gente faz show. O nosso repertório é o rock nacional dos anos 80. Exatamente aquilo que nós vivíamos lá. E sabe o que eu fiz? Eu fui além. Porque isso aqui virou uma grande diversão, um hobby, compartilhado com outros amigos. Mas sabe o que eu fiz em 2019? Eu tive uma ideia. E eu criei a palestra show Felicidade, uma consequência. E sabe quem eu levei para o palco comigo? A Reg 4. Hoje eu tenho um modelo de palestra que, do jeito que ela é apresentada, com as dinâmicas musicais, envolvendo o público com os 7 verbos que produzem a felicidade, essa palestra é um modelo único no Brasil. E é a minha maior palestra, apresentada com a banda e que tem, por onde passa, feito um sucesso tremendo. O meu sonho de menino virou o hobby de um homem já feito e hoje é a principal ferramenta de trabalho. Quem diria que isso iria acontecer, né? Por isso que eu vou perguntar aí de novo para você: que mundo você está enxergando? O mundo que te mostram que não era possível ter a banda, que você está muito velho para isso, onde é que se vê um homem velho fazer isso? E eu ouvi isso na época, lá em 2014, quando eu disse que com quase 40 anos de idade eu ia fazer uma banda? Ou o mundo que você cria e é teu? Sonhar é fundamental. Sonhar é o primeiro passo para, enfim, realizar. Você não vai realizar para depois sonhar. Permita-se sonhar, porque é simplesmente fantástico. Nossa 7ª decisão é uma decisão que parece lógica, mas ela precisa ser decidida, senão ela não tem valor, que é decidir vencer. E aí você precisa entender que ninguém vai fazer nada por você mais do que você mesmo. Quando você entende isso, você deixa de lado desculpas, dúvidas e outros sentimentos que servem como âncoras e só te travam. Para vencer, nós precisamos de asas, não de âncoras. Nós precisamos voar. E uma das grandes maneiras de você fazer isso é buscando força em fórmulas já de sucesso. Por isso que eu gosto de um comportamento, de uma ferramenta que é incrível e que está aí abundantemente à nossa disposição, que se chama modelagem. A modelagem é fantástica, porque ela é gratuita, ela está à disposição, ela é farta. Só que ela é farta para o bem e para o que não é tão bom. Aí nós temos que aguçar os nossos filtros e entender aquilo que verdadeiramente agrega. E saber a diferença de modelar e imitar. Às vezes, a gente olha para uma pessoa de sucesso e a gente quer ser aquela pessoa. Esquece. Ela tem as particularidades da história de vida dela. Você tem da sua. Agora, existem elementos que eu chamo de elementos de identificação e caracterização. O que tem naquela pessoa que eu posso extrair e aplicar na minha realidade? Sempre vai ter, acredite. Sempre vai ter. O Jim Rohn, que eu imagino que todos vocês, se não conhecem, já ouviram falar, um dos papas da administração moderna,
O Jim Rohn tem a famosa frase do você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Só que essa frase precisa ser entendida. Só falar ela é muito raso. Você precisa mergulhar nesse conceito. Quando o Jim Rohn falou isso, ele não falou só pela convivência física e da proximidade física. Ele aplicou esse conceito e quando ele fala em pessoas com quem você mais convive, pode ser inclusive a distância. Um grande empresário que você admira, que você hoje na rede social segue ele, olha os passos, acompanha, analisa, essa é uma pessoa que você convive. Não precisa ser fisicamente. Vamos trocar o convive pelo inspira. Você é a média das 5 pessoas que mais lhe inspiram. Quem é que está lhe inspirando hoje? Quem mostra que é possível fazer ou aquele que está todo dia ali na sua mente dizendo não, não, e plantando a semente do não, da dúvida? Quem está influenciando? O teu grande desafio hoje é identificar quem agrega positivamente na tua vida. Claro que isso não se faz assim, no estalar de dedos. Eu não percebo, agora eu viro para cá e percebo, não, tem um caminho a ser seguido. E não é numa palestra como essa que você consegue fazer essa virada de chave, mas é importante saber que existe a necessidade e a possibilidade de fazer essa virada de chave da nossa capacidade avaliativa de quem influencia na nossa vida. Por isso, e eu digo de forma imperativa, eleve o nível da sua rede de relacionamentos. Essa frase aqui é um pouco dura e algumas pessoas olham para ela de uma forma um pouco reticente, mas ela é verdadeira. Lá no começo estava escrito: resultados diferentes, estratégias diferentes. Vale também para com quem você anda e quem influencia diretamente na sua vida. E qual é o modelo ideal? O modelo ideal é modelar e ser modelado. Por isso que nós temos que cuidar das nossas atitudes. Por isso que nós temos que cuidar de quem nós somos. Tem sempre alguém observando. Tem sempre alguém olhando. E provavelmente você serve de modelo para alguém também. Para o que pode e para o que não pode. Para o que deve e para o que não deve ser feito. Tome cuidado. Vamos chegar à nossa última decisão, que poderia ser a primeira, mas eu deixo por último porque ela tem um valor para mim extraordinário. Tudo poderia começar por ela. Decida agradecer. Isso é algo do qual nós nos esquecemos muitas vezes. Talvez você tenha o hábito de agradecer a todo momento, parabéns. Mas quando eu falo nós, eu falo da sociedade em geral. Nós nos esquecemos do agradecimento. O agradecimento, o sentimento de gratidão, ele traz com ele outras sensações maravilhosas, principalmente do merecimento e do pertencimento. Agradecer precisa ser o ponto de partida das nossas ações, todos os dias. Por isso que eu escolhi para mim, lembra que eu falei que todas as manhãs eu olho no espelho e digo, é daqui para frente. Eu me determino isso, e eu não estou falando isso de forma aqui forçada por estar na palestra. Eu verdadeiramente faço isso todas as manhãs. É um hábito. E tem um outro hábito que eu desenvolvi e dei a ele o nome de RCPS. Provavelmente você já ouviu ele de outras formas, mas eu dei um nome para ele. RCPS. O hábito do RCPS é entender que se é ruim com, é pior sem. Aí nós começamos a agradecer pelo que temos. O meu carro não tem ar-condicionado, os vidros não são elétricos. Joia! Pense você sem ele. É pior. Puxa, não tem aquela roupa de marca bacana que eu gostaria de ter, que alguns amigos meus têm. Pense você sem roupa nenhuma. Ou as roupas rasgadas, enfim. Sempre, se é ruim com, vai ser pior sem. Acredite, essa é uma regra de ouro. Porque nós começamos, e aí tem que ter o cuidado para não vir, muitas vezes, a comodidade, ou o comodismo, ou a zona de conforto, de você achar também que está tudo assim, e você não extrai de você valores maiores, que você até poderia se quisesse, porque é o livre-arbítrio.
mas aprenda a equilibrar entre largar agradecendo e buscar o que deseja. Eu uso muito isso dentro dos ambientes corporativos, falei para vocês que trabalham dentro das empresas para a harmonização dos ambientes. Eu uso muito a seguinte frase: ame o que você faz para merecer fazer o que você ama. Talvez você não esteja no emprego, no trabalho, no setor que você queria, mas faça o seu melhor. Faça com amor. Vale o mesmo aqui. Talvez você não tenha as coisas que você ainda deseja ou desejou, mas ame-as a ponto de dar valor para aquilo que ainda virá. E eu vou deixar uma dica para você habilitar e aguçar o seu senso de gratidão, que se chama Desafio Diário dos 3 Agradecimentos. Se você achar por bem, achar conveniente, a partir de hoje, pegue um cantinho do seu escritório, da sua casa, pegue os post-its, pegue uma cartolina, uma folha de papel grande e coloque lá os 30 dias do mês. E todos os dias de noite, chegue em casa e coloque lá 3 agradecimentos. Mas não adianta chegar todo dia, agradeço pela vida, agradeço pelo ar que eu respiro. Até pode agradecer, mas tente pensar no que aconteceu no dia. A gente viu que um ano é bem grandão, né? Um dia também, são muitas horas. Tente lembrar daquele carro que parou para você na faixa para pedestres. Agradeça. A pessoa que de repente passou na calçada que você não conhece, nem sabe o nome, mas ela disse bom dia, deu um sorriso. Agradeça. Crie o hábito de agradecer, porque grandes coisas acontecem na sua vida, e se nós não ajustamos, se nós não criamos esse ajuste fino, elas passam despercebidas. E aí só o prêmio da Mega Sena tem valor. O resto nada mais tem. Faça o desafio diário dos 3 agradecimentos. Nos próximos 30 dias, todos os dias, coloque lá 3 coisas pelas quais você agradece. E não se esqueça, meu querido amigo e minha querida amiga, decida. Esse poder é exclusivamente seu. Alguém que busca ter um projeto de vida consistente é alguém que tem o poder da decisão nas mãos. E se você quer e deseja colocar em prática a pluralidade das decisões, decida todos os dias, em todas as horas, a cada novo momento. Decida. A decisão te dá maturidade, te dá força, te dá empoderamento, te dá autoridade, não para com os outros, para com você mesmo. Porque o primeiro grande compromisso é de você para com você. Assim nós fechamos as 8 decisões que transformam hábitos, dentro daquilo que eu entendi que era o motivo pelo qual pessoas no dia 31 de dezembro de 2018 estavam amarguradas, ácidas, quem sabe desoladas, cheias de rancor, colocando o que tinham de pior nas teclas de um computador para falar mal de um ano que estava terminando. Quem sabe nós encerramos 2025 e você leve essa mensagem para outras pessoas de uma forma que parta da gratidão, que seja com um projeto de vida e de pessoas que decidem e decidiram principalmente pela própria grandeza. Agradeço pela oportunidade, foi uma honra ter estado aqui com todos vocês e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos, qualquer dúvida, qualquer complemento, qualquer contraponto, eu estou aberto para isso. E, professor, muito obrigado, a oportunidade realmente foi extraordinária.